Olá, querida criança! Seja bem-vinda a mais uma videoaula. Hoje iremos estudar juntos sobre as alterações na paisagem. Você deverá pegar a sua apostila do terceiro bimestre e abrir na página 106. Não se esqueça do lápis e da borracha, você precisará deles também. A primeira coisa que nós temos aqui é a imagem de dois morros. Uma imagem é um desenho que mostra os morros bem antigamente, no tempo em que os colonizadores chegaram ao Brasil. A outra imagem mostra uma região de morros atual. Mas como nós podemos ver, tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, algo não está perfeitamente certo. Na primeira imagem, nós vemos o desmatamento. Você sabia que os exploradores, os colonizadores europeus que chegaram no Brasil, os portugueses, os espanhóis, eles cortavam as árvores dos morros, cortavam as árvores da natureza para levar lá para a Europa, porque a árvore, né, é a fonte de madeira que é usada em construções e em outras coisas. Umas dessas árvores eram o pau-brasil. A principal árvore que eles cortavam nessa época era chamada de pau-brasil. Eles cortavam porque, além de uma boa madeira, o pau-brasil possuía uma substância avermelhada que podia ser usada para tingir, para pintar tecidos. E naquela época, a cor vermelha, né, nos tecidos era muito valorizada. Então, esse material tinha um valor muito bom, né, de venda e de comércio. Por isso, eles foram desmatando os morros, as encostas perto do litoral, para vender, para usar a madeira lá na Europa. Mas hoje em dia, nós ainda vemos desmatamento. Muitas vezes as pessoas desmatam não só para usar a madeira, mas para construir nos morros e encostas. Aqui nós vemos uma foto de deslizamentos de terra que aconteceram lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em 2011. É mais ou menos o ano em que vocês nasceram. Essa área é uma área de encostas e como eles tiram as árvores para fazer construções, quando a chuva vem, ela consegue movimentar a terra, fazendo com que grandes catástrofes e tragédias como essa aconteçam. Agora, observe aqui essa imagem. Aqui nós temos uma parte mais alta do relevo e uma parte mais baixa no relevo. Mas nós percebemos que quase não há vegetação. Quando a chuva vem, ela movimenta esse solo, fazendo com que ele se mude de lugar ou que ele saia do seu lugar, causando o que nós chamamos de desmoramento ou de deslizamento de terra, tá, pessoal? Isso é muito grave, porque se esse deslizamento acontece em cima de uma casa, pode matar as pessoas que estão ali, né? Então, nós devemos cuidar das nossas encostas, do nosso relevo, para que isso não aconteça. Virem a página, vamos aqui na página 107. Agora tem duas questões para você responder. Eu vou explicar, você vai dar um pause no vídeo e vai responder. A primeira questão é, de acordo com os textos e as imagens, o que pode acontecer nas encostas ocupadas pelas construções humanas quando ocorrem chuvas intensas? Então, você vai dar um pause no vídeo, vai ler a página 106 sozinho, olhar novamente as imagens e vai escrever o que pode acontecer nas encostas ocupadas pelas construções humanas quando ocorrem chuvas intensas. Quando você terminar, você vai despausar esse vídeo, vai liberar ele novamente e nós vamos continuar. Pronto, já fez o exercício 9? Muito bem. Isso mesmo. Quando existem construções humanas nas encostas, a chuva intensa pode ocasionar deslizamentos, né, que vão fazer com que a terra saia do lugar onde está e acabe indo parar no lugar errado. Aqui no Você Sabia está dizendo bem assim: com o crescimento das cidades, aumenta também a demanda por espaço, ou seja, as pessoas precisam de mais espaço para construir novos prédios, novas casas. Por isso,
Acontece que muitas pessoas que não têm recursos financeiros para construir a casa no lugar adequado ocupem as encostas, vão morar nos morros, né, de rodovias, de periferias e também as rodovias que ficam perto dos morros estão sujeitas a ter essas situações de deslizamento. Por quê? Porque antes nesse morro não tinha essa rodovia. Quando os homens constroem a rodovia, eles mexem com a estrutura do morro. Muitas vezes, algumas partes importantes são retiradas, pedras, né, vegetação, fazendo com que o solo não fique tão firme quanto era antes. Quando ocorrem chuvas muito intensas, chuvas muito fortes por muito tempo, essa terra desse relevo pode se locomover, se movimentar, causando situações como essa que nós estamos vendo. Isso pode acontecer não só em beiras de rodovia, mas também em morros onde há construções de casas. Agora, você vai fazer o exercício 10. Que problemas podem ocorrer como resultado do deslizamento de terras em uma rodovia construída em uma encosta? Então, você vai olhar essa imagem aqui. Se a rodovia foi construída na encosta e houve um deslizamento, o que esse deslizamento pode causar? Será que ele pode estragar os carros? Será que ele pode machucar as pessoas? Será que ele pode interromper a passagem das pessoas? Você vai dar um pause no vídeo, vai escrever tudo o que você acha que pode acontecer em virtude desse deslizamento aqui na questão 10. Quando você terminar, você vai despausar o vídeo e nós vamos continuar essa aula. Pronto. Então, agora que você já escreveu tudo o que você percebeu que pode acontecer de ruim por conta de um deslizamento na rodovia, você vai vir comigo aqui para a página 108. Isso, página 108. Diante dos perigos potenciais que são resultantes da construção em encostas, é muito importante que a vegetação original dos morros seja preservada, ou seja, né, não sofra intervenção humana. Manter intactas as raízes das plantas contribui para a preservação do solo, diminuindo a possibilidade de deslizamentos. Você sabe que as plantinhas, elas ficam enterradas ali no solo e a raiz fica para a parte de baixo, aonde tem a terra. Quando existem muitas plantinhas, existe muita raiz no solo, fazendo com que ele fique preso, firme, porque as raízes formam uma espécie de costura, de malha que segura a terra no lugar. Quando a gente tira as plantas e não tem raiz, o solo fica mais fofinho, molinho, mais fácil de ser movimentado pelas águas da chuva. Agora aqui no 11 está dizendo assim: que medidas o governo e a população podem tomar para tentar evitar esse tipo de problema? Bem, o que você acha que o governo poderia fazer para evitar deslizamentos? Olha, eu vou dar a minha opinião, mas você pode escrever baseado na minha opinião e na sua e de quem estiver com você. Eu acho que o governo podia fazer leis mais específicas, leis melhores a respeito da construção em morros e encostas. E eu acho que o governo também podia ajudar as pessoas que acabam morando em situação de risco, fornecendo para elas uma casa em um lugar seguro. E eu acho também, olha, eu já falei e eu acho várias vezes, né? Eu acho também que a população pode ajudar evitando o desmatamento das encostas, evitando escolher lugares como encostas para adquirir terrenos e construir casas, e também ajudando a preservar as encostas que já existem, né? Lutando contra o desmatamento desses ambientes. Agora você vai pensar o que você acha que o governo poderia fazer para evitar situações como essa aqui, de deslizamentos em lugares onde há rodovias ou, como a gente viu aqui atrás, em lugares onde há moradias. E o que as pessoas também podem fazer para ajudar, né? Porque não é só o governo, todos podemos ajudar. Agora, olha aqui, no texto complementar, diz que a floresta amazônica, antigamente, ocupava praticamente metade do território brasileiro e parte das Guianas, do Suriname, da Venezuela, do Equador, da Colômbia, do Peru e da Bolívia. Mas boa parte dessa porção de mata amazônica, né, foi devastada, ou seja, foi destruída.
As principais atividades econômicas que são praticadas nessas áreas são a agricultura, que é o plantio, né, de plantinhas, e a pecuária, que é a criação do gado para a produção de carne e leite. Além disso, há áreas de mineração também exploradas para extrair os minérios do subsolo, para retirar o ferro, o ouro, a prata, o bronze e outros minerais. Agora, você sabia que isso é muito triste, porque as consequências do desmatamento são muito graves. As principais consequências são a destruição da biodiversidade, ou seja, as plantas e os animais morrem e deixam de existir. A erosão e o empobrecimento do solo. A erosão é quando acontece isso aqui, ó. Erosão é quando o solo ele se modifica, se transforma de um modo a ficar é, diferente do que era antes, né? E olha só, o empobrecimento do solo é que o solo fica fraco, não consegue mais produzir plantinhas, fica sem nutrientes, né, pessoal? Fica muito seco, né? Ou fica contaminado por algum agente, né, usado como venenos ou por causa das queimadas também. Agora aqui, ó, também além da destruição da biodiversidade e da erosão, né, e do empobrecimento do solo, podem acontecer enchentes e assoreamento dos rios, ou seja, o rio ele acaba transbordando por cima, né, da margem, porque o seu leito, a parte onde ele deveria ter ali um lugar para ficar, acaba ficar entupido com a areia, com a lama e com os troncos dos galhos de árvore que são carregados pela água da chuva lá dentro. Então, o espaço que o rio tem, como se fosse uma piscina, né, o buraquinho da piscina que forma o rio, fica entupido de é, resíduos, como galinhos e areia e outras coisas que são produzidos com essa devastação do meio ambiente e levados até lá pela chuva. Aí esse rio acaba transbordando e deixando de existir com o tempo. Outra coisa que é a diminuição dos índices pluviométricos, ou seja, da quantidade de chuva. Porque quando não tem plantinha para ficar retirando a água do solo e transpirando a água para a atmosfera, para ajudar a formar nuvens, também não tem chuva. Quando a plantinha transpira, ela está ajudando a formar nuvens, e é a nuvem que vem se transformar novamente em chuva. Se não tem plantinha para respirar, para pegar a água do solo e jogar de volta na atmosfera, também diminui a quantidade de nuvens. Outra coisa aqui, ó, é a elevação da temperatura do local e também do planeta em geral, né, do globo terrestre, uma vez que a vegetação absorve o calor no processo da fotossíntese. Então, a plantinha ela usa boa parte do calor para produzir seu alimento, né, que ela transforma esse calor, essa luz solar em energia. Quando não tem plantinha, todo o calor acaba ficando na atmosfera, fazendo com que a temperatura do planeta aumente muito. Agora vira a página com a prof. Exercício 12. Olha só, a gente já está na página 109. No exercício 12 diz assim: segundo o texto, são consequências do desmatamento as seguintes afirmações, exceto. Quer dizer que aqui são 5 alternativas, 4 estão certas, menos uma, exceto. Nós vamos marcar só a que não está certa. Será que é o entupimento do leito dos rios, que não é uma consequência? Ah, a gente leu que o entupimento do leito dos rios, por causa da lama, dos galhos e dos troncos, é uma consequência sim, então a gente não vai marcar. Ó, é a redução na quantidade de chuvas. A gente leu que isso também acontece por causa do desmatamento, não vamos marcar. A conservação das mesmas características do tempo e clima. Quer dizer que a gente consegue manter o clima e o tempo igualzinho, mesmo que a gente desmate? Não, isso está errado. Então, a gente pode marcar aqui a letra C, que isso está errado. Então, pega o seu lápis, faz junto com a prof. Marca aqui a letra C. Isso mesmo. Agora, olha só. A redução da biodiversidade, a gente sabe que é sim uma consequência do desmatamento, e a exposição do solo, que fica empobrecido por causa da erosão, também. Então, a única dessas que não era uma consequência do desmatamento era a conservação das mesmas características, porque está errado. Se eu desmato, eu não vou ter mais as mesmas características do tempo e do clima. Meu tempo e meu clima vão ser alterados.
Agora tem aqui o Você Sabia. Vamos apagar aqui que a gente já fez. Muito bem. No quadro Você Sabia, está dizendo bem assim, ó. Para evitar problemas e promover a preservação das paisagens vegetais, né, onde tem natureza, foram criadas leis que ajudam a regular as áreas de preservação permanente, são as APPs. A área de preservação permanente é uma parte protegida onde nós não podemos desmatar ou estragar. Olha só, elas servem para preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geográfica e biodiversidade dos lugares, né? Também para facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. Olha o que é fluxo gênico: é o deslocamento natural dos animais, das sementes e do pólen das plantas, possibilitando a geração de mais plantas e animais em uma área e mantendo a biodiversidade local. Então, para ter bastante fauna e flora, tem essas áreas de preservação permanente. Para proteger o solo e também para assegurar o bem-estar da população humana. Ó, aqui tem uma foto mostrando que tem uma placa que indica uma área de preservação permanente que foi instalada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Manaus. Então, aqui tem essa área de preservação permanente. Eu vou mostrar para vocês uma área de preservação permanente que eu tenho lá no meu sítio. E vocês vão ver exatamente para que serve e como são escolhidas essas áreas. Bem, aqui nós estamos olhando de cima, uma vista aérea, uma região agrícola que fica no município de Antonina. Essa região agrícola, ela se deu ao longo de um rio, que é o Rio Cachoeira. Por isso que o nome do bairro, né, é Cachoeira de Cima. Aqui, nós estamos olhando para uma área de preservação ambiental, ou seja, em volta dessa região existe Mata Atlântica preservada, não pode ser destruído. Mas como essa aqui é uma parte da cidade, é um bairro, eles podem usar uma partezinha dessa região para plantar. Olha como que funcionam as áreas de preservação permanente. Aonde nós vemos só as árvores verde escura aqui, é porque não pode cortar, não pode desmatar, porque é uma área de preservação ambiental permanente. Mas, perto das propriedades, olha só, aqui tem a ponte, vamos chegar pertinho para a prof mostrar dentro do sítio da prof para vocês. Dentro das propriedades, nós também temos que deixar uma parte da vegetação. Então, a prof vai mostrar para vocês aonde está a propriedade da prof. Tá vendo aqui, ó? A minha propriedade faz divisa aqui com o sítio do meu vizinho, faz divisa aqui com o rio e com o sítio do outro vizinho. Tá vendo aqui? Aqui tem a rua, então essa é a propriedade da prof. Tá vendo aqui? Aqui fica a casa e aqui é o barracão onde guarda o trator e as outras ferramentas. Você percebe que existem várias partes plantadas. Ó, aqui tem a estufa, onde plantam as coisinhas que não podem ficar direto no sol, mas existe uma parte da propriedade da prof, ó, que não tem plantio. Essa parte é a nossa reserva de mata permanente. Sabe por quê? Porque em toda a propriedade rural, nós devemos deixar uma parte da vegetação sem desmatar, principalmente se for do lado de um rio, como esse caso aqui. Sabia que essa mata não só é a nossa área de preservação permanente, mas também é a mata ciliar, ou seja, a mata que precisa ficar fazendo a proteção desse rio. Se a gente desmatar tudo, a terra das lavouras e também os outros resíduos são levados até o rio pela chuva e esse rio acaba sendo destruído. Como você pode observar, nem todos os moradores dessa região obedecem essa lei. Ó, aqui a gente tem o outro vizinho, tá vendo? Que ele também deixou a parte que era obrigatória de mata sem desmatar,
para proteger o rio, mas esse vizinho da frente aqui não deixou quase nada. Então, quando ele planta, passa o trator, vira terra, o resíduo vai todo para dentro do rio e isso vai destruindo aos poucos o rio. Existem leis que protegem as matas. E se houver uma denúncia sobre esse vizinho aqui, ele pode até perder a propriedade dele, né? Deixar de plantar, pagar uma multa. Então, dessa forma, eles protegem o rio e também a natureza. Essas são pequenas reservas, consideradas como áreas de preservação permanente dentro da propriedade rural. Mas também tem as áreas de preservação ambiental, né, que são maiores, como essas que você consegue ver aqui, ó, que ficam em torno dos morros ou em partes que são parques naturais, reservas naturais. Então, mesmo tendo algumas pequenas propriedades aqui, você está vendo, nós temos essas grandes áreas de preservação, porque essa é uma região de floresta, de Mata Atlântica, então precisa ser preservada. Olha quantos rios você está vendo? Quantos riozinhos que tem aqui nessa região? Todos esses precisam ser preservados, olha só. Muito bem. Agora que vocês já entenderam o que é uma área de preservação ambiental, vamos voltar para a nossa apostila. Bem, de acordo com o texto, áreas de preservação permanente. O que é uma APP? Bem, a APP é uma área em que a gente tem que preservar a natureza, que não pode desmatar. Você vai dar um pause agora no vídeo e vai escrever no exercício 13. Um lugar, uma região, uma área, né, em que a gente precisa, é obrigado a preservar a natureza, que não pode desmatar aquela região. Pronto, já escreveu? Agora, na 14, diz assim: por que é importante que a população conheça as características da natureza, a fauna, que são os animaizinhos, e a flora, que são as plantinhas do local onde vive, e também as leis que as preservam? Bem, se a população conhece a natureza, ela vai saber quais são as plantas em extinção ou ameaçadas de extinção e animaizinhos também. Ela vai saber como se portar quando encontrar um animalzinho que seja da selva, né, em sua região, que nem no livro que a gente leu do tamanduá no meu jardim. Eles sabiam o que fazer com o tamanduá, porque conheciam a fauna da sua região. E se ela conhece também as leis que preservam a fauna e flora, ela vai saber o que ela pode fazer e o que ela não pode. Então, você vai dar o pause no vídeo e vai escrever que a pessoa precisa conhecer as plantas e os animais para saber como tratá-los e também as leis para saber o que ela pode e não pode fazer com a natureza. Pronto, você já escreveu? Agora, você não vai precisar fazer o exercício aqui onde eu vivo, porque a gente vai deixar esse exercício para uma próxima aula. Se você completou os exercícios que a professora orientou, você já terminou essa aula e já está de parabéns. Se você ficou com dúvida, é só voltar ao vídeo e assistir a explicação de volta, que você vai entender o que era para fazer. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!